Fala galera, tudo bem? Aqui professor Alexandro Ferreira e mais uma aula nossa no Ciência no Combate, né? Nossa ideia, como você sabe, é trazer um pouco da ciência e aplicação prática na rotina dos esportes de combate, tá bom? Se vocês quiserem mandar um direct, mandar uma mensagem aqui, a gente tem o meu Instagram, tá bom? Fique à vontade para me seguir, manda mensagem direct para a gente trocar uma ideia ou te ajudar de alguma forma. Já se você quer estudar aqui um curso MMA, meu curso por dentro do MMA, meu curso online, onde eu trago as informações do passo a passo da preparação física do MMA. E qual é a aula de hoje, Alex? Qual é a aula de hoje? A aula de hoje é muito boa, eu gosto bastante. Vamos falar o quê? Das lesões no MMA após as regras unificadas, o impacto das regras unificadas nas lesões de MMA. Por que é importante estudar o MMA e por que é importante estudar as lesões? Se você for observar o MMA, é o esporte que mais cresce, cresce muito em mídia, em tudo, em treinamento, em metodologia, mas a gente também tem que entender o impacto das lesões sobre esses atletas após essas mudanças de regras e demais situações. Bom, então vamos lá, essa é a nossa aula de hoje. E como é de praxe, você já me conhece, eu vou sempre trazer um artigo de referência. Esse artigo vai nos ajudar a trazer a parte científica. Então ele quer dizer as lesões do MMA após a adaptação das regras unificadas. E a gente vai falar um pouquinho de história e vamos dar seguimento à nossa aula. Foi o contexto histórico, né, de regras de segurança do MMA. Então, por que é importante estudar MMA? Como eu te falei, é o esporte que mais cresce, entender as novas lesões com a evolução estratégica de treinamento. Mas o que levou essas evoluções também de lesões? Qual o contexto histórico que vai ter uma interferência sobre os tipos de lesões de MMA? Bom, então a gente tem que no contexto histórico, antes das regras, faltava padrões claros, então as lutas não tinham padrões claros, né? Os juízes não conseguiam também determinar pelo tempo longo das lutas, não tinha como você ter padrões. Existia também uma prática controversa que eram os golpes ilegais e a evidência de lesões mais frequentes, então não tinha tanto controle antes das regras. Então a ideia das regras é ter essa mudança, né? Um controle maior dos aspectos que envolvem o MMA, porque ele é um esporte que mais cresceu naquela época, ele vinha crescendo. E dentro disso, o que ele traz aqui pra gente de... Opa, passou mais? Não. O que ele traz pra gente? Que 98% era a taxa de lesão naquela época, em 1990. E aí tinha muita violência, né? O MMA tinha esse conceito muito de violento e também aumentava o risco da saúde dos atletas. Então, aquilo não tinha um impacto positivo na imagem do MMA. Então, essa mudança de regras, ele traz um contexto também de impacto positivo na imagem. Ele traz uma relação muito importante, que é a segurança do atleta, dos lutadores. A padronização competitiva, você vai estabelecer ali regras de categoria de peso, duração do combate, tempo de recuperação, luta principal e luta... os rounds de luta principal e normalmente os 3 rounds, a aceitação legal da instituição, como eu falei, o reconhecimento do MMA como um esporte, então é muito importante você entender isso, como mudar a regra, não é só mudar a regra, mas ele tem um conceito de segurança, um conceito de competitividade, um conceito de aceitação como uma instituição. O MMA começa a percorrer o mundo, começa a ter aceitação mundial. Um segundo ponto, quais são as principais mudanças que a gente vem introduzidas pelas regras no MMA, né? Quais são as principais mudanças que aconteceram? A padronização do peso, imagina, você agora não ter mais aquele peso solto, então você volta dentro de uma categoria de peso, isso é muito importante para garantir o equilíbrio e segurança da competição e dos atletas. Os controles médicos mais rigorosos, um controle de avaliação médica pré-luta, pós-luta e também durante a luta, mais detalhado para liberar o risco de saúde. Você vai combater, se você sofreu algum nocaute, o tempo que você vai ficar sem treinar, então tem um controle mais rigoroso. O limite dos rounds, como eu falei, o tempo de luta é muito importante, já fixou que seriam 5 rounds, seria 5 minutos de luta para um intervalo, 3 a 5 rounds, promove uma previsibilidade na recuperação adequada, você consegue ter tempos e conseguir ajudar na estratégia, na questão tática, no planejamento daquele treinamento para o atleta. Olha que pontos importantes com isso. E com isso você vai ver o que? O MMA pelo mundo, mais padronização, mais credibilidade, uma maior aceitação mundial, a legalização, o seu reconhecimento como uma grande marca, e essa marca ela tem questões comerciais, questões de marketing, mas também reconhecimento como marca consolidada e de confiança, e o seu crescimento global que a gente já conhece. Olha como a mudança das regras traz um impacto muito grande. Estamos falando de lesão, sim, mas olha como ela traz muita coisa importante, por isso que é sempre conhecimento nunca é demais pra gente.
Metodologia da análise aqui desse estudo, ele utilizou atletas, né, tanto profissionais quanto amadores, que sofreram lesões, né, e entender a análise detalhada dessas variáveis lesões. Então, tem atletas amadores e profissionais. É bem legal que a gente vai ampliar esses estudos para atletas amadores, então amplia ainda mais nosso leque de conhecimento, tá bom? Passou muito rápido, deixa eu voltar aqui. Lesões no MMA, quais são as taxas de tipo? Vamos nos aprofundar nas lesões? Tipos, locais e taxas, é bem importante entender mais específicos. Os principais tipos de lesões de sua localização anatômica, né? Então, contusões, hematomas e edema. Aonde estão localizadas? Na cabeça, membros superiores, resultado do impacto direto durante a luta, né? A gente sabe que a cabeça é o alvo principal dos atletas que querem nocautear ou conquistar danos consecutivos que consiga ali ter uma boa pontuação e ganhar um round. Então, a cabeça vai ter sempre hematomas, edema, sempre lacerações. Cortes superficiais, novamente, predominância na cabeça, não os cortes, o atrito da luva, todo aquele processo que você envolve. Especialmente aonde tem o contato, né, com a superfície e os golpes, aonde você recebe esses golpes vão ter principalmente cortes. Então, contusões na cabeça, localizadas na cabeça e cortes também na cabeça tem uma predominância muito grande. A gente vai ter entorse, e a gente está falando só de luta, mas também tem um processo de entorse no treinamento, né? Mais frequente no braço e mão, causado pelos movimentos bruscos de bloqueios defensivos, mas também de ações ofensivas também acontecem. As concussões severas, que são incidências, né, realizadas pela graça ao protocolo médico rígido, então há uma ocorrência muito grande na cabeça, mas há um controle também muito grande. Então, vê que essas lesões elas são bem características das ações práticas dessa modalidade. Entendi os locais, as taxas de lesões, mas vamos começar a entender, vamos começar a separar profissionais e amadores. Como é que são essas taxas de lesões? O estudo já mostra que os profissionais têm maior taxa de exposição à lesão por luta em comparação aos amadores, e essa justificativa é bem clara, né, bem óbvia, tem maior intensidade, maior força e maior frequência no combate, tem mais tempo de duração no combate, mais tempo de exposição ao treinamento, então você vê que os profissionais têm maior taxa de lesão por isso. Então essa exposição acumulativa, né, mais tempo ali treinando, mais tempo exposto, porque os combates profissionais duram 5 minutos e os amadores 3 minutos. Esse tempo de exposição, consequentemente, vai aumentar a taxa de exposição e maior consequência de lesões nos profissionais. Vamos lá. Resultado de lutas e riscos de lesão. Será que os vencedores se machucam mais? Será que os perdedores se machucam mais? O que a literatura nos traz sobre isso? Sobre resultado de luta. Ele diz que os perdedores eles sofrem, né, de 40% a 65% de taxas de lesões superiores aos vencedores. Então, aqueles que perdem sofrem mais danos. Por sofrer mais danos, vão ser mais expostos a situações de lesões. Então, os vencedores, consequentemente, têm aqui taxas de lesões mais baixas. Então, isso é muito claro pela incidência dos golpes, como eu falei, na cabeça, as lacerações, estão muito dano direto, então dá uma maior probabilidade de gravidade de lesões. Então, os perdedores se machucam mais, são mais expostos a esses danos do que os vencedores. Então, imagine um atleta que vem com sequência de 2, 3 derrotas, o quanto esse impacto no organismo dele sofre, das lacerações, das concussões. Então é muito importante entender, o atleta perdeu, tem que ter toda uma proteção, por isso que a comissão atlética tem um tempo que ele fica ali suspenso para a segurança dele e restauração do seu organismo. Então vamos entender os efeitos, tá, de cada estilo de finalização de combate, né? O efeito do nocaute técnico e os efeitos das lutas sem finalizações, né? Aquelas que são por decisão. As lutas com nocaute técnico têm maior o quê? Incidências de lesões, porque trauma direto, e esse trauma direto pode gerar sua perda de consciência temporária, né? Ou instantânea, você tem uma perda de consciência temporária e depois você retorna, como traumatismo craniano, né? E concussões profundas. O impacto profundo relava um risco imediato, você sofre aquela ação e já sofre as consequências imediatas ali, no caso você tem uma perda temporária, mas também tem uma atenção maior ao longo da sua carreira. Como é que isso vai impactar na sua carreira? Nas lutas que são decididas, né, pelos juízes, né, há o maior número de lesões severas, porque mais tempo de exposição, então você vai lutar 15 minutos, 25 minutos, maior acúmulo de contusões pelo tempo de exposição,
leves e desgastes físicos devido ao tempo prolongado. Então, o tempo de exposição é muito maior e, consequentemente, gera todas essas consequências que a gente citou. Então, olha como é que o impacto no nocaute é um impacto específico e o impacto nas decisões. Ambos vão ter lesões, mas com características diferentes. Tá? Diferença nas taxas de lesões entre sexos, vamos entender, masculino e feminino. O destaque de percentual é maiores lesões, né, nos membros superiores entre mulheres em comparação aos homens. Então, as mulheres têm maior taxa de lesão nos membros superiores em comparação aos homens. Maiores taxas de lesões em membros inferiores entre os homens. Então, as mulheres têm uma taxa de lesão nos braços, né, no parte superior, e os homens na perna. Informação, claro, eu nem imaginava isso aqui. Isso aqui vou falar para vocês que eu nem imaginava como é que poderia ser essa informação. Então, sempre conhecimento é importante. Os fatores que influenciam são aspectos fisiológicos, estilo de luta e variação da força física que estão relacionados a esse aspecto. Então, dados bem interessantes. Se você perceber no seu dia a dia, vai ver que isso acontece mesmo. Trazendo um pouco mais sobre as traços gerais de lesões entre homens e mulheres, você vai entender que os homens têm uma taxa maior de exposição à lesão às mulheres, com maior probabilidade de lesões faciais. Então, o homem se machuca mais, com mais nessa região facial aqui, na região buxo-maxilofacial, que é essa região determinada aqui. Foram os principais de homem. Então, uma vai ter uma característica específica ou outra, mas os homens têm maior probabilidade de lesões faciais, por maior taxa de exposição de lesão também. Tá bom? Locais das lesões, o que a literatura nos traz? Então, ele traz essa divisão aqui, né? A prevalência de hematomas nessa região, a questão da parte superior da face, a região do pescoço aqui, que eles falam muito bem, e mandíbula, né? Então, vê que muita ação em mandíbula por causa do impacto direto. E na parte da face aqui, na parte orbital, nasal, zigomático. Então, você vê que toda a região da cabeça, ela sofre impacto, mas algumas regiões mais específicas, algumas regiões como mandíbula aqui, ó, praticamente 100% dos golpes, lacerações na parte superior da cabeça. Então, você vai vendo que tem uma distribuição, mas a cabeça sempre é o ponto de predominância, tá bom? Então, vamos lá, um pouco mais profundo nessas análises, né? A propensão de lesões faciais. Quais são os tipos? Corte, hematomas, fratura em testa, nariz, maçã do rosto e queixo. Estatística-chave: 60% das lesões MMA ocorrem em homens. Então, homens, como eu já falei, maior prevalência de lesões. Fatores que contribuem para isso: maior força dos golpes, estratégia direta no confronto e diferenças anatômicas e mecânicas, né? Os fatores de estrutura corporal, isso também faz diferença e por aí vai. Então, muitas questões vêm atribuídas com força, estratégia e também estruturas corporais. Tá? Visão geral das lesões faciais em atletas, né? Aqui acho que está errado, é visão geral, esquece facial, a visão geral das lesões em atletas. Então, você vai ter a região maxilofacial, né? Que é o terço médio do rosto, terço superior e inferior. Então, a cabeça ela é muito atingida, né? Como eu falo aqui, a área da cabeça do pescoço tem alta taxa de lesões, mas também tem lesões em membros superiores, tem lesões no tronco, né? Então a gente não pode esquecer com uma taxa menor, e também tem lesões nos membros inferiores. Mas se você for reparar, a maior incidência de lesão é na cabeça aqui, né? A cabeça é sempre mais atingida cada vez mais pelo impacto direto, tá? Então, se a cabeça é atingida, a gente tem que entender sobre as concussões, impactos na cabeça no MMA, como isso vai trazer de informação para a gente. Olha isso aqui. Percentual de atletas que sofreram nocaute técnico, de 30% a 40% dos atletas profissionais do MMA já sofreram pelo menos um TKO ou nocaute técnico. Olha que parada bizarra, gente. Isso aqui é muita coisa. Então, praticamente todo mundo foi nocauteado. Quase 50%. Já sofreu algum dano, né? Cerebral. E vamos entender essa relação do traumatismo crânioencefálico em perfis amador e sexo. Os homens são disparados, tá? Os homens têm incidência de 1,5 a 2 vezes maiores que as mulheres profissionais. Então, o homem ele tem uma incidência superior às mulheres. As mulheres têm uma taxa elevada, porém menores que os homens, tá bom? Então, na comparação, o profissional, o homem é superior à mulher na relação de impacto direto. As mulheres é elevado, mas é inferior. Se você pensar no amador, é uma taxa de traumatismo crânioencefálico moderada, com menor frequência e intensidade do que pensando nos profissionais do sexo masculino. O feminino amador, ele tem uma relação baixa entre os grupos, menor exposição à intensidade dos combates. Então, o sexo masculino profissional
tem 2 vezes praticamente maior exposição, o feminino é elevado, mas é inferior ao profissional, o amador masculino é moderado, mas com menor frequência e intensidade comparado com os profissionais, e o feminino ele é bem baixo, menos exposição. Então olha como é importante entender a separação de amadores e sexo masculino e feminino, tá bom? O que isso impacta nesses atletas, esses traumas na cabeça? O que isso impacta, né? Um comprometimento cognitivo associado ao MMA. Então, o que a literatura nos traz? Que essa exposição sequencial e prolongada aos impactos na cabeça aumenta o ritmo de condições, né? Essas condições são um traumatismo craniano, né? A demência e transtornos motores que isso pode acontecer. Essa literatura já traz estudos relacionados ao MMA já. Surgiu anos após a carreira esportiva. Então a gente tem que entender o momento e a longitude dessa carreira, né? Quando ele se aposentar, como é que vai ser tudo isso. Então a gente tem que entender todos esses componentes que envolvem o atleta, tá? Outra evidência que traz que os atletas de MMA podem apresentar declínio cognitivo acelerado e sintomas psíquicos relacionados quando estão expostos a essa demanda de concussão, tá? Risco de saúde cerebral e demanda de monitoramento clínico contínuo e medicamento de prevenção, medidas de prevenção. Então, no MMA já tem estudos direcionados. Bom, então quais são as medidas preventivas, né, que esse artigo traz? Equipamento de proteção, capacete, protetores bocais, luvas adequadas, de minimizar o impacto direto na cabeça na fase. Essa é a sugestão que ele tem. Modificação do treinamento, adaptar os treinos para reduzir impacto repetitivo, priorizando técnicas e simulações controladas. Avaliação pós-lutas, protocolos rigorosos de avaliação médica logo após o combate para detecção de precoce de lesões. Super interessante. Essa avaliação de pós-lutas são muito importantes. O nosso grupo de pesquisa já está envolvendo algumas coisas sobre isso, que vai ser bem legal. Educação sobre concussões, capacidade de atletas e treinadores para reconhecer sinais de concussões e agir rapidamente. Limite de sparring, restrição do número de sessões de sparring por semana para evitar sobrecarga cerebral. Pausas para recuperação, implementação de períodos obrigatórios de descanso entre os treinos intensos para promover a recuperação. Essa é a proposta desse artigo, uma prevenção desses atletas. Então, para a gente encerrar nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Então, eu gosto de trazer bastante conteúdo. Às vezes eu sou meio perfeccionista com as coisas, então quero trazer muito conteúdo. Também não quero que a aula fique muito longa, a gente está aqui em torno de 17 minutos. Passou um pouco meu programado, mas vamos finalizar essa aula. Após a adoção das novas regras do MMA, o esporte se tornou regulamentar, né, e mais seguro. Seguro que ele fala na evolução desse esporte. Porém, as taxas de lesões permanecem elevadas, especialmente em atletas profissionais. Cabeça e pescoço são as regiões mais atingidas e mais vulneráveis, com uma alta incidência de impacto e concussões. Tem que ter atenção nessa região. Como fatores como o que isso impacta, né? O nível competitivo, sexo, resultado de luta, mecanismos de traumas influenciam direto no risco de lesão. Nível competitivo a gente já viu, sexo também, resultado de luta é uma coisa muito importante que a gente tem que dar atenção também sobre isso, tá? É assim, criar estratégia contínua de prevenção, monitoramento médico. Então, esse é um estudo que a gente vem trazendo informações relacionadas ao MMA, né? Então, deixa eu botar minha cara aqui, que fica mais fácil de conversar, para a evolução do MMA. Cara, eu espero que vocês tenham gostado desse artigo. Ele é bem importante para a gente ver como estudar lesões, não é só entender o que está acontecendo, mas relações sexo masculino, feminino, níveis competitivos é uma informação muito importante, tá bom? Então, sou o professor Alexandre Ferreira Gonçalves. Se você gostou desse conteúdo, chegou até aqui, assistiu essa aula, curte, encaminhe para alguém que possa gostar também, para a gente conseguir divulgar esse canal e conseguir falar mais um pouco sobre esporte de combate. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!